você tem que fazer bem o presente para tu ter um futuro, né? E esse futuro ele vai ser com certo resultado ou não, se você olhar para pessoas. Então hoje o grande desafio é tu estar olhando para as pessoas. Sempre o ser humano vai ser fundamental, né? Então quanto mais você olhar para a pessoa, mas ela completa, né? Sentir como ela está se sentindo, né? Me sentindo bem mentalmente, fisicamente, né? Você vai ter um resultado cada vez melhor para a tua empresa. Então, eu não vejo um outro caminho do que seja olhar realmente para o ser humano. Ser humano, corpo, mente e espiritualidade, né? Nós temos uma meta de faturamento no ano, divide por 12 meses é tanto, por 22 dias úteis é tanto, e tu vira aquela máquina de fazer meta, né? Sim. E às vezes você está perdendo o teu time ou não está conseguindo atrair porque tu é só um número, né? E a gente olha muito para a equipe, né? Como reconhecer, como celebrar o tempo todo para manter essa chama, como tu falou, como manter isso, né? Viva por tanto tempo. E são pequenas práticas que nós temos no dia a dia que ajudam a manter essa motivação. Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz. Acho que uma das últimas gravações como ApoCast. Depois de tu falar o nome que vai ficar, a gente mudou o nome. A gente falou assim, vocês são tão inovadores, né? Porque a gente, volta a dizer, a gente cresceu muito por ser criativo, ponto final. E eu falei, ApoCast, meu Deus, tá todo mundo com cast no negócio. A gente falou, não, vamos ter que mudar o nome. Vamos botar algum nome mais correlacionado ao nosso mercado, que é a indústria. E a gente mudou. Não vou falar aqui por conta da gravação, mas depois eu comento o nome contigo. Seja muito bem-vindo, Raulino Krais Júnior, CEO da Hallmark. Um grupo com mais de 40 anos de história. Eu tive isso 45. 44, bate 45 agora em março do ano que vem. Provavelmente pegaram alguma informação anterior. Presente em mais de 50 países, referência em inovação para automação de embalagens, distribuição de aços e logística. Então seja muito bem-vindo ao nosso podcast, um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Eduardo, pelo convite, né? É um prazer poder estar aqui, conhecer um pouco o trabalho de vocês, né? E também contar um pouquinho da nossa história nessas mais de 4 décadas, né? É a quarta geração? Não, é segunda ainda. Segunda, né? Começou com meus pais. Eu estou desde o início, mas assumi a empresa lá em 99. E tenho 3 meninas também. E uma já passou pela empresa, acabou não conectando, foi para a área de saúde. A de 27 anos, e tem uma de 15 que está agora indo lá 2 meio-dia por semana para começar a sentir a empresa, cheirar o negócio, né, ver se gosta, né? E tem uma pequenininha de 8, né? Então, vamos ver se continua com a família ou a gente vai profissionalizar de uma vez, né? Então, tudo tem o seu tempo, né? Degrau por degrau, né? Sabe que o Vigers ali, com o Alexandre da Condor, ele comenta que ele não gosta muito da palavra profissionalização. Que ele fala que parece que a gestão da família não é profissional. E no fim é profissional, né? Mas a ideia talvez a forma de colocar diferente, né? Vamos colocar um executivo, eu continuo com a família, exatamente, né? Talvez é algo que já vem se falando há muito tempo e a gente ficou aquela marca, né? De falar isso, né? Clichê, né? Não, e ele fala porque ele é um executivo externo. O Alexandre não é da família. Então ele assumiu ali a Condor, inclusive com 250 milhões, hoje estão indo para um bi, né? E com um executivo externo, então dá para se fazer um bom trabalho. A receita é boa. Então, se tiver como contar um pouquinho mais da tua história, como tu chegou na empresa, a história da empresa também, por favor, fica à vontade. Bom, a Hallmark, ela tem, como você comentou, mais de 40 anos, né? Exatamente faz 45 em março de 2026, né? E ela é uma empresa de Jaraguá do Sul, né? E eu gosto sempre de comentar que ela é uma empresa de fundo e quintal. A gente tem realmente orgulho disso, porque foi o início de toda a história com meus pais, né? Que foram os fundadores da empresa. Inclusive, Hallmark quer dizer Raulino, que é meu pai, e o M.A. Maura, que é minha mãe, e K de Krais. Então é junção do nome dos 2 fundadores, Raulino e Maura Krais, né? Então eu estou lá desde o início, eu tinha 10 anos, sempre
participando no dia a dia, algumas horas por dia, e esse tempo foi aumentando, né? Quando a gente é criança, a gente quer mais estar na rua brincando com os amigos, e o pai e a mãe sempre puxando para o negócio, né? Sim. Então esse foi o nosso início lá em Jaraguá do Sul, e a gente iniciou fazendo máquinas semiautomáticas, o meu pai, e foi desenvolvendo com o tempo esses equipamentos, né? E sempre com foco na indústria alimentícia, né? Entendendo qual a necessidade dos processos internos que podia ser automatizado, né? Então lá em início, 84, o meu pai lançou a primeira máquina totalmente automática, que tinha poucas opções no Brasil até aquele momento. Antes era só máquinas importadas e máquinas bem mais caras, né? Então ele fez uma máquina um pouco mais enxuta e com um bom funcionamento, né? E aí começou um crescimento um pouco mais significativo da empresa, começamos a ampliar para todo o mercado nacional essa participação, né? E com isso a exigência também foi aumentando de tecnologia, foi aumentando também o nível técnico da equipe, né? E chegou lá em 97, meus pais decidiram se separar. Uhum. E em 99 meu pai vendeu a empresa, né? Então naquela época eu já tinha passado por todas as áreas dentro da empresa, montagem elétrica, montagem mecânica, usinagem, né? Então eu aprendi a fazer de tudo um pouco, né? Foi um trainee dentro da empresa, né? Sim. Mas até então nunca tinha assumido uma gestão de fato da empresa, né? E aí o meu pai comentou com a minha mãe, comigo, disse, olha, eu quero vender a empresa, vocês têm interesse em comprar, né? Porque como o casal já não estava mais junto, é complicado você continuar trabalhando junto, Sim. né? E naquele momento foi um grande desafio, a gente disse, não, vamos abraçar e vamos tentar fazer a coisa acontecer, né? Então nós tínhamos um período para pagar o meu pai, foi uma compra de fato, como eu tenho uma irmã, né? Minha única irmã, a Marinei, pessoa fantástica, e só que ela não estava no negócio, então a gente entendeu que era melhor esse modelo e a gente conseguiu pagar a empresa para meu pai durante 12 anos, né? E naquele momento eu lembro que o grande desafio é como fazer isso tudo, né? Fazer a empresa crescer, fazer a empresa perpetuar, eu se desenvolver dentro da gestão e cumprir todos os compromissos, né? E na época eu lembro, poxa, a WEG sempre é um case para nós em Jaraguá, até hoje é um orgulho, Sim. né? E eu disse, poxa, eu vou tentar falar com o Décio, né? O Décio, que era o presidente, tinha mesmo saído da presidência executiva e ter ido para o conselho recentemente, né? E eu tentei diversas vezes, como sendo um cliente da WEG, a Halmac, né? Conversar com ele, só que imagina uma agenda de um homem desse, né? Uhum. E depois de algumas ligações, algumas tentativas, eu consegui marcar uma visita lá na área do conselho da WEG. Uhum. E a secretária do Décio naquela época era a Rosa, disse assim, olha, vai te atender durante 30 minutos. Né? Que eu queria trocar uma ideia, olhando para o negócio, como que eu poderia fazer ele escalar, né? E aí eu fui até o conselho da WEG, o Décio me atendeu e a conversa que era para ser meia hora levou 2 horas. Então ele gostou muito da história, muito do nosso caminhar e tal, e deu vários insights importantes, né? Mas eu lembro que o mais significativo na época, ele disse, olha, ele perguntou para mim na segunda fala, vocês exportam? Isso lá em 99 para 2000, eu disse, exportar, né? A gente pensava, tem tantos países aqui, mas eu nem tinha saído... E 99 era muito recente ainda, né? O livre mercado. Né? E eu tinha saído uma vez do Brasil com meu pai indo numa feira na Alemanha, né? Ali pelo ano 95, 96, então não tinha essa visão de mercado como um todo, né? E aí eu disse, não, eu lembro que a gente já vendeu uma máquina para Bolívia, uma máquina para Argentina e ficou nisso, né? Ele disse, não, então você precisa, tu quer escalar, tu tem que exportar. E daí, na época, eu fui conhecer toda a área de exportação da WEG, como funcionava, passei um dia dentro da WEG, foi bem interessante, e aí me deu uma sinalização de como poderia ser feito esse trabalho, né? Eu acabei contratando alguém do mercado externo, que já trabalhou com exportação, e começamos a visitar algumas feiras na América Latina, primeiramente para entender a dinâmica, e no segundo momento nós começamos a ir com um stand, né? Com uma máquina no stand e também com um bannerzinho bem claro, né? Contrata-se representantes, Sim. né? Aquele básico, né? Sim. E para nossa surpresa começou a aparecer alguns interessados, né? E a gente começou a evoluir nesse mercado externo também, né? Porque a Halmac, ela começou olhando para o mercado de alimentos,
E com o passar do tempo, ela começou a atender o mercado farmacêutico, o mercado de cosmético, né? O mercado de higiene e limpeza, como o sabão em pó, por exemplo, né? O mercado químico, né? Porque se você for analisar, todos os produtos que nós temos, olhando para nossa casa, né? Sim. Chega através de uma embalagem. Ou ele está num cartucho, né, num pacotinho, ou ele está numa caixinha, tipo uma caixinha do sabão em pó, ou ele vem numa caixa grande com vários produtos mesmo igual, que nem, por exemplo, o leite ou HT, né? Ele vem dentro de uma caixinha, quem tem criança pequena em casa já sabe que já passou por isso, né? Deve comprar uma caixa com vários litros de leite, né? Então, a gente foi diversificando o atendimento a esse mercado, né? E sempre olhando para o final de linha, porque o cliente tem o produto dele a granel, né? Nós trabalhamos só com produtos secos, né? Tipo farináceos, granulados, né? Falando do granel, ele tem que botar dentro de uma embalagem para chegar lá no supermercado, né? E depois que está dentro da embalagem, a gente manipula tanto um pote, como uma caixinha, como uma garrafa, né? A gente já fez máquina para óleo, por exemplo, óleo da Valvoline, óleo da Total, mas pegando aquele litro de óleo que o pessoal põe no motor do carro para botar dentro de uma caixa. Então, todo final de linha passa por uma máquina similar à nossa, que tem N fabricantes no mercado nacional e internacional, né? Então, a exportação nos deu uma abertura de ver outras oportunidades que nos tirou só do olhar para o alimento, foi mais a exportação. E, ao mesmo tempo, a gente teve que ajustar mais os nossos equipamentos às regulamentações daquele país. Esse foi o grande desafio, porque no Brasil você tem uma normatização da parte de segurança, né? E cada país tem a sua normatização, né? Então a gente conseguiu evoluir os nossos equipamentos ali a partir de 2000, quando começou a exportar, e com isso a gente ficou mais atrativo até para o mercado interno, porque grandes marcas começaram a olhar, poxa, a Halmac está com outro equipamento, a Halmac teve uma evolução, a Halmac está muito parecido com o produto que eu importava. Sim. Perfeito. Principalmente máquinas do nosso segmento, vem muita máquina da Itália. Itália, Espanha, vem muita máquina, né? E aí a gente com isso, além da exportação, acabou conseguindo entrar em clientes maiores aqui no mercado interno também. E quando você começa a exportar, você começa a mudar o teu produto, né? Falando de máquinas, né? Você também automaticamente você começa a ter que melhorar e evoluir a tua equipe. Porque tu tem que ter pessoas que falam espanhol, pessoas que falam inglês, tu tem que ter mais engenheiros, né? A tua área comercial tem uma visão diferente, né? Então isso começa também você demonstrar para o mercado que você está mudando, você está numa transformação. E bons profissionais também são atraídos, né? Você conseguindo mostrar isso para o mercado, né? E naquela época nem tinha tanta mídia como hoje, Instagram, YouTube e assim por diante, TikTok, né? Mas a gente conseguiu trazer bons profissionais, porque a nossa região, tu pegar aqui, falando de Santa Catarina, nós temos um polo, né, muito bom de mão de obra, né? Hoje atraímos muitos profissionais de fora, pela qualidade que nós temos aqui dentro e até um pouco de carência, né? Então, a exportação, essa sinalização da VEG, né, do Décio como um insight foi fundamental para esse crescimento. E naquele momento, ainda falando da aquisição, eu fiquei como majoritário da empresa com 53% e a minha mãe com 47%. Então compramos a empresa, pagamos a empresa, diversificamos, conseguimos dar uma subida de nível tecnológico na máquina de exportação. E eu era recém-casado também, eu casei em 94, né, com a minha querida esposa Amara, ela vem de uma família de empreendedores também, ela nasceu nesse meio. O meu sogro, ele tem terraplanagem, tem britagem, tem fazenda, planta arroz, planta milho, tem transporte, vários negócios, né? Então ela nasceu nesse meio, então veio um complemento bem interessante. Eu lembro que na época ela se formou em arquitetura, logo depois nós casamos em 94, eu assumi a empresa em 99, e ela estava se formando na faculdade e ela se formou e disse, e aí Mara, o que vamos fazer? Vamos abrir um escritório de arquitetura para você? Ela tinha feito já uns 3, 4 projetos para família, amigos, ou você vem trabalhar com a Halmac? Daí ela disse assim, Crais, eu estava esperando esse convite, né? Então, deu como se fala, a fome com a vontade de comer, né? Vamos cuidar do que é nosso, né? E aí a minha mãe já estava olhando um pouco mais o horizonte, querendo parar também, né? Hoje ela tem 79 anos, a minha mãe está muito bem.
E ficou mais um bom tempo, foi passando aos pouquinhos o bastão para minha esposa, né? Que hoje é CFO da empresa, faz um trabalho fantástico, né? Então, nós estamos na segunda geração e toda a parte financeira ainda, a decisão final passa por alguém da família. Tem uma equipe, tem diretor, tem uma equipe, tem gerente, tem toda a parte operacional, mas a decisão final ali acaba passando por ela também, né? Então foi importante e me deu uma segurança para esse crescimento, né? Porque Sim. a parte financeira é sempre um pouco mais delicado e eu sempre fui mais envolvido em fábrica e comercial. Eu gosto muito de estar no cliente, estar vendo as oportunidades, trazer essa ideia para dentro da empresa, o que dá para mudar, o que dá para melhorar, né? Então, isso foi muito, muito importante, ter a Mara no meu lado como um apoio, né? Que até hoje ela está lá, estamos aí 31 anos casados, ela está há 25, 26 anos na empresa, né? Legal. Então foi várias situações que foram culminando para que desse certo, né? E nesse caminhar todo, então a gente começou a exportar. Hoje a gente está em mais de 50 países, né? E com certeza muitos produtos, falando da packaging ainda, depois vamos falar um pouco da distribuidora de aço, que as pessoas têm em casa passam por máquinas nossas, né? Então isso é um orgulho, eu sempre falo isso para o nosso time, que inclusive está ligado com o nosso propósito, né? Você não aperta um parafuso, você não faz uma instalação elétrica, né? Você está ajudando a criar soluções que movimentam o mundo, porque os nossos produtos, eles ajudam a botar o produto do cliente, as nossas máquinas, o produto do cliente dentro de uma embalagem que vai ser transportada até um supermercado que vai para casa do consumidor final. Isso nós estamos falando de chocolate, estamos falando de sabão em pó, estamos falando de leite em pó, né? Estamos falando de um biscoito, né? Hoje, abrindo mais o leque além de alimento, um medicamento que chega no lar, veio por uma farmácia, mas passou por uma máquina como a gente, né? Como eu falei antes, 1 litro de óleo para você botar no seu carro, veio através de uma máquina nossa que botou dentro de uma caixa para botar no pallet, e esse pallet foi num caminhão que chegou no consumidor final. Então, a gente se vê mesmo criando soluções para movimentar o mundo, né? Então, nós temos uma responsabilidade social com o time interno e com o mercado está sempre trazendo atualizações de tecnologia. No entanto que na parte da packaging eu tenho o costume de anualmente participar pelo menos de 2 a 3 grandes feiras internacionais, algumas como expositor, como a própria PEC Expo, que acontece um ano em Chicago, um ano em Las Vegas, a IPAC-IMA, que acontece na Itália, a Interpac, que acontece na Alemanha, além das feiras locais. Então a gente vai com stand, ou pelo menos leva a equipe de engenharia, equipe comercial, para ver o que está acontecendo no mercado e poder trazer essa inovação interna, né? Porque eu sou bem prático, assim, eu gosto muito da gestão visual dentro da empresa e é claro, cada vez mais que uma empresa, você tem seus indicadores, você tem seu dashboard, mas tu precisa estar vendo o que está acontecendo no mercado. Hoje já há muito tempo tu não pode mais fazer gestão de uma empresa atrás de uma mesa, né? Sim. Eu até brinco que a minha sala eu vou alugar ela, porque tu vai lá na empresa, eu fico no 3º piso do administrativo, eu nunca estou na minha sala está sempre apagada, né? E porque ou você está em reunião, ou você está numa unidade, a gente tem 4 unidades de negócio, ou você está visitando o cliente, ou está numa feira, né? E hoje essa dinâmica e o olhar para o colaborador, ele é o que mais me toma o tempo, né? Porque você tem que estar sempre olhando para o teu time, como tu vai dar oportunidade, como o time está desempenhando, quem você precisa trazer para poder complementar isso, né? Sim. Então, nesse caminhar, chegou lá em 2014, na verdade começou em 2012 já a ideia que nós queríamos terceirizar a nossa produção de máquinas, né? Porque como eu faço máquinas hoje sobre encomenda, eu não tenho uma máquina no estoque. A gente visita o cliente e o nosso segmento de packaging, para você fazer a primeira venda, você, Eduardo, já conhecia a marca, mas tu vai precisar de uma máquina agora para empacotar café. É de 6 meses a 2 anos para eu vender a máquina para ti, em média. Tá? Não vende menos de 6 meses. Por quê? Normalmente essa empresa é nova, então ela está automatizando, ou ela já tem uma marca definida.
de um Sim. outro fabricante, né? Então, para você convencer que a sua marca é igual ou melhor de quem está atendendo, porque eu entendo que todas as marcas que estão no mercado são marcas competitivas, que têm condições tecnológicas de atender, mas cada cliente se identifica com uma marca, seja de carro, seja de roupa, né, de calçado, né? Perfeito. Então, até você mostrar e convencer que você também é competitivo tecnologicamente, questão de custo, né, atendimento, você demora de 6 meses a 2 anos, né? Então, a gente começou um trabalho de terceirização de algumas áreas da empresa, porque eu tinha torno do CNC, centro de usinagem, o Parque Fabril totalmente verticalizado. E a gente começou a fazer essa mudança, esse movimento de vender alguns setores para colaboradores, que gerou uma oportunidade de virar empresários, né? Então a gente só mudou o setor da empresa, daquele endereço, para outro em Jaraguá do Sul, mas continua a mesma equipe. Só que nesse momento, além da gente estar criando oportunidade para colaboradores, você abriu também para o mercado olhar que tem mais empresas que podem fornecer o mesmo item, que antes só você fazia. Então, com isso, nós conseguimos até melhorar a qualidade de alguns produtos, conseguimos baixar custo, porque tem empresas que faziam aquele item, uma usinagem de um eixo, por exemplo, fazia muito mais quantidade por mês do que nós para o nosso uso, né? Então, foi bem interessante. E naquele momento, a gente entendeu, lá em 2012 para 2014, que foi uma mudança bem radical, que também os nossos colaboradores não tinham condições financeiras de assumir a equipe que ele estava montando, assumir o custo da empresa, pagar os equipamentos para nós e ainda trazer a matéria-prima. E aí a gente continuou fornecendo a matéria-prima para eles, né? Onde que chegou um momento, ele disse assim, em alguns momentos chegava assim, olha, me manda mais lá 10 barrinhas do tubo 30 por 50 que eu vou fazer um portão lá para o Eduardo Dapo. Eu disse, como? Mas por que tu vai fazer para ele, esse produto é nosso, essa matéria-prima? Não, mas é a mesma matéria-prima e tu tem um custo bom, eu posso usar? Não, beleza. E aconteceu 1, 2, 3 vezes, opa, isso pode ser um segmento. E aí a gente abriu a distribuidora de aço, a Halmac Metal, em 2014, lá numa área pequenininha também dentro da própria Halmac Packaging, como uma experiência, né, uma startup. Perfeito. E aí nós começamos, eu lembro bem, com 9 colaboradores, aqueles pinheiros que a gente chama, onde bota matéria-primas, as barras de 6 metros, tubo, cantoneira, e umas 2 pilhazinhas de chapa. E começou e tal, vendendo, enfim. Hoje, falando em 2025, nós começamos com uma área de 100 metros quadrados, hoje a distribuidora de aço está com 6 mil metros quadrados, temos a unidade em Guaramirim já e em Vinhedo, São Paulo, um projeto de expansão aí para 10 unidades até 2030. E hoje virou um negócio, aí virou o grupo Halmac. Hoje o aço ele já fatura mais do que a packaging por mês e anualmente, pelo volume que ela tomou, né? É um negócio bem diferente que a gente está aprendendo todo dia. Completamos 11 anos semana passada já, a distribuidora de aço, né? Então é um complemento da packaging, né? A packaging tem 44, o aço 11, né? Então a gente acaba conseguindo controlar de alguma forma a qualidade da matéria-prima e os preços de mercado, né? Porque a gente está fornecendo, né? E também a gente cria mais oportunidades para o time. Nós estamos hoje com 210 colaboradores, mais ou menos. Existe essa troca, pessoas do aço que vem para packaging, da packaging vai para o aço, seja no comercial, seja no administrativo, é bem interessante. Então, quem vem trabalhar com a gente, olha isso também, como nós temos uma unidade nos Estados Unidos também desde 2014, que é a Halmac Norte América, só a parte de packaging, e também se cria muita oportunidade para pessoas irem morar nos Estados Unidos ou ficarem um tempo para lá, sendo na área de vendas ou na área técnica, né? Então tudo isso também atrai os olhos de profissionais que querem trabalhar com a gente, né? Então foram vários movimentos nessa caminhada da Halmac, onde eu participei, né? A base muito bem fundamentada com os meus pais, né? Que começaram do zero, a gente conseguiu dar continuidade, eu, a minha esposa, todo o time, né, que a gente tem, mas essa visão do todo mudou muito a Halmac, a hora que ela virou um grupo, a hora que ela abriu a parte de aço, a hora que ela abriu a unidade nos Estados Unidos, né, nos força a estar crescendo a cada dia a nível intelectual, a nível de tecnologia, né,
e buscando sempre profissionais para complementar e ajudar nesse crescimento, né? Perfeito. Então, assim, em linhas gerais, um overview falando de Hallmark. Legal, é isso, muito né? bom. Eu fui anotando, eu me interessei, eu acho muito interessante essa parte da mudança de produto que vocês tiveram, e queria que a gente entrasse um pouquinho mais, porque eu vejo a necessidade das empresas em ter essa visão de mudar o produto, não ser tão apegado a ele. Né? Então a gente vê, a gente participa de alguns comitês e algumas indústrias, e a gente fala que quando a gente vai fazer um mapeamento de mercado, tu tem as linhas dos concorrentes A, B e C, certo? E o teu produto, ele está com um ticket totalmente fora daquilo ali, então tem que ser reinventado de alguma forma. Seja na questão de matéria-prima, comprar melhor, verticalizar, enfim, alguma forma. Só que existe um apego muito grande ainda. Parece que mexe no ego quando tu fala que tem que mudar produto. Eu queria duas observações, se pudesse contribuir um pouco mais. A importância e qual o timing que vocês viram. Não, a gente tem que mudar. Foi margem, foi perder mercado, ou foi querer... Tu comentou um pouco mais sobre ganhar mais mercado. E a outra que eu acho super interessante é o estresse operacional que isso gerou. Porque eu imagino que vocês não mudaram e no próximo mês já estavam vendendo mais. É uma adaptação do time de entender que vocês estavam num público tal, vocês foram para um público A. E essa mudança, a gente passou isso aqui dentro. E eu pergunto justo por isso. Porque a gente atendia início de empresa, né? Tu quer atender tudo, né? Tu precisa pagar o boleto no final das contas. E depois a gente teve uma crise de identidade. Foi em início de 2024, faz pouco tempo. A gente falou, não, pera, a gente não pode atender tudo. Aonde que a gente gosta, o que a gente é bom. Exatamente. É aqui. E a gente passou por aquela crise de a gente é preto com lista branca, branco com lista preta, que eu não sabia muito bem. A gente, não, é aqui. Só que quando a gente achou que ia ser mais fácil, quando a gente fez a transição não, a gente atende esse público, a gente não vai mais atender, a gente vai atender esse. Internamente, foi um caos. Foi muito difícil fazer com que as pessoas entendessem que tinha que ter mais tempo para esse cliente aqui de cima. Por exemplo, antes nós éramos muito mais operacionais. E aqui em cima a gente precisou alocar mais tempo para cada cliente. Para nós uma coisa simples, tu desprende 2 horas para um cliente no mês, a partir de agora vocês têm 5. Isso foi difícil fazer. Então eu queria que tua visão de como foi lá essa transição de cliente. Assim. O que a gente percebe hoje, olhando essa jornada, que a gente começou, junto com a terceirização, a gente começou uma mudança de produto também. Então foi 2 marcos importantes, né? A gente mudou a questão de ser verticalizado para começar a ser horizontal, né? E a gente queria buscar mais tecnologia para aplicar no nosso produto, tecnologia de fabricação, um acabamento diferente muitas vezes dos componentes utilizados, porque quando você faz tudo interno, né, é uma opção, né, da empresa, você tem que ter todas as áreas, corte, solda, falando na metal mecânica, né, corte, solda, dobra, pintura, tudo muito bem afinado. Né? E tu tem que estar se desenvolvendo todo o teu time o tempo todo, vestindo equipamento, treinamento, olhando para o mercado. E a hora que você começa a olhar para uma terceirização, você olha um modelo de montadora, né? Tu pega carros fantásticos, tirando assim os carros premium, né? Realmente como uma Ferrari, um Porsche, uma Lamborghini, que é muito tailor-made, que chama, né? O pessoal, eles fazem muita coisa interna, né? E também é um carro muito mais caro, né? Mas tu olhar já para uma BMW, para uma Audi, né, para uma Mercedes, Volkswagen, Chevrolet, assim por diante, eles não fabricam mais nada fazem muitos anos. Eles buscam parceiros que são bons naquilo. Um é bom no plástico, um é bom na elétrica, um é bom no estofamento. E a gente olhando esses modelos e olhando como estava a nossa empresa dentro para crescer, o investimento teria que ser muito maior em equipamentos, aumento do quadro e aumento do parque fabril para você escalar. Né? E aí a gente viu que a terceirização era um caminho, porque no mercado tem pessoas muito boas de usinagem, muito boa em caldeiraria, que já atendiu várias empresas na região, né?
E aí essa foi uma mudança significativa e importante para essa escalada, e nesse momento a gente inclusive mexeu na área comercial também externa, né? Então, eu comecei a terceirizar para se tornar uma montadora, eu comecei a mudar o produto no sentido, inclusive, de acabamento, apresentação, tecnologia, e também eu tinha que mudar a minha equipe comercial, que você falou que tu teve uma dificuldade interna, porque tu estava acostumado a tratar com um público de cliente e vender um produto. Então, nós procuramos fazer uma mudança num todo. E aí você tem que mudar até a tua equipe comercial externa, e a gente começou a trazer... sair um pouco do representante tradicional, não desmerecendo o trabalho deles, que são importantíssimos no mercado, mas é aquele representante que tem 3, 4, 5 produtos na carteira. E nem sempre eles conversam, né? É o mesmo cliente, né? Sim. E se for o mesmo cliente, muitas vezes desses 5 produtos, são 2 que mais vendem na programação dele, né? Sim. Então 80% da venda são 2 produtos, e 3 sempre vêm junto na carteira, mas não é dado uma ênfase. E a gente queria uma atenção diferente para o nosso produto, porque nós queríamos fazer uma mudança grande de percepção de mercado, né? E aí com isso também a gente começou a contratar engenheiros e técnicos para ser o comercial. Então nós trouxemos uma fala muito mais técnica, eu diria assim que hoje o nosso comercial externo é 70% pelo menos técnico, e 30% comercial. Que hoje quando senta para tratar com grandes players, grandes companhias internacionais, quem vem para a mesa? Diretor industrial, gerente de engenharia, marketing, qualidade, né? Pessoal que trata de embalagem, que é apresentação para o mercado. Compras, que é a parte comercial, não vem para a mesa. Sim. Ele vai aparecer na mesa de negociação depois de meses ou até anos, como eu falei, de conversa e convencimento, e visitando a Halmac, visitando a empresa, visitando outros clientes nossos. Não, a equipe toda que está nessa mesa conversando está convencida. A Halmac é a melhor solução. Agora empurra para compras, aí tu vai falar de comercial, né? Preço, condição de pagamento, prazo, entrega, né? Aí tu vai começar, o papel de compra vai começar a equacionar a tua empresa com o mercado. Poxa, mas tu tá 20%, 30% mais caro do que esse fabricante A, B e C aqui. Que no final vai sair a mesma caixa, o mesmo pacotinho, né? Então, aí entra o convencimento técnico, para você ter um engenheiro, tu ter uma pessoa de nível técnico, né? Mas o meu produto entrega isso, a minha pós-venda entrega isso, a minha garantida estendida é assim, então tu começa a ter um convencimento diferente, né? Então, realmente foi uma mudança bastante grande, de cultura, no sentido de olhar para o mercado, né? A cultura, a base que nasceu lá com meus pais, ela permanece, né? A forma da gente ser, a forma de ser correto, a forma de olhar a equipe, né? Mas a forma de olhar para o produto foi lapidada, né? Então foi um grande impacto também, né? E claro que nessa caminhada algumas pessoas ficam no caminho porque não se adaptaram, né? E outras novas também entram trazendo visões diferentes. Então, eu acredito que é muito importante durante a vida de uma empresa você ter essa oxigenação, né? Sim. E às vezes você acerta bastante, às vezes você acerta menos, ou às vezes você erra. Então, tu tem que ter essa percepção de recalcular a rota rapidinho, né? Sim. Então, a gente conseguiu fazer essa mudança, né? Hoje nós somos uma montadora, a gente não fabrica mais nada internamente. Inclusive, convido você lá, a tua equipe, para conhecer a Halmac lá. É uma linha de montagem. Tu não escuta barulho na fábrica. Não tem um martelo, não tem um barulho, não tem uma poluição, porque nós montamos e testamos. O único barulho que você escuta é a máquina sendo testada. Sim. E dentro disso, a gente começou a valorizar muito os nossos fornecedores. Então, o trabalho que nós temos com a proximidade dos fornecedores é muito grande. E a gente ajuda o fornecedor a melhorar. Porque ele tem que melhorar o processo dele para o meu equipamento, o nosso equipamento também estar melhor, né? E aí dentro da política que nós temos com compras, né? É sempre trabalhar com o melhor preço, nunca com o menor preço. Que quando você busca trabalhar com o menor preço, você está reduzindo a sua qualidade de alguma forma, né? Porque não tem como você ter uma alta performance sua ou de um fornecedor, tu exigindo o máximo dele, né? Muitas vezes dá aquela impressão que tu quer eliminar o fornecedor. A gente vê muito isso na construção civil.
E a gente quer ser parceiro dos fornecedores, né? Principalmente o metal mecânico, né? Porque os componentes eletrônico, pneumático, você tem várias marcas no mercado já, normalmente multinacionais, que você compra um componente. Mas a mecânica, que lá é cortar laser, soldar, pintar, usinar, isso você tem empresas pequenas, médias e algumas grandes. Então você tem que ser parceiro deles e ajudar eles a crescer, porque se eles crescer e melhorar o processo, vai melhorar o teu produto, né? Então nós trabalhamos muito junto aos nossos parceiros, né? E com isso criando oportunidade para eles, né? E sempre falando assim, olha, a gente quer o melhor preço dentro dessa qualidade definida, não é o menor preço, né? Porque se eu quisesse o menor preço, eu ia em qualquer lugar no mercado ver quem faz mais barato. E aí eu estaria automaticamente baixando a minha qualidade, né? E isso é algo que a gente tem muito claro lá para a área de compras, para a área de engenharia que vai desenvolver. Vou desenvolver uma peça, eu vou procurar, claro, ficar dentro de um custo aceitável, mas não é fazer a peça mais barata porque ela vai talvez ser frágil. A gente olha dentro daquela performance que nós queremos, dentro da visão que o cliente tem do nosso produto, manter aquele padrão de qualidade, né? Então, isso também fez mudar a visão da nossa engenharia, mudar a visão da nossa compras, mudar a visão do nosso montador, né? Não que nós não tenhamos problemas, nós temos problema todo dia de qualidade, né? Sim. Uma interpretação, às vezes, de um desenho de um fornecedor, o furo veio mais para cima do que mais para baixo, a peça foi soldada numa posição que não deveria, ou nós falhamos até, às vezes, numa identificação no desenho. Sim. Temos problema todo dia, mas a gente trata claramente como um parceiro, porque a gente quer continuar junto por um grande e longo tempo e crescer junto, né? Então, as mudanças aconteceram em todos os níveis, Eduardo, assim, eu diria assim, comercial, interna, externa, área técnica, né? E hoje eu diria assim, a gente vem crescendo de uma forma um pouco mais tranquila. O nosso desafio hoje é fazer a leitura do mercado para ver que tecnologia você vai lançar, né? E o que o mercado está precisando, que tu precisa se atualizar em quanto tempo para te continuar sendo competitivo, né? Então essa é a nossa maior busca agora, né? Porque a gente vende, projeta, monta, entrega no cliente e instala, né? Então qual que é a próxima inovação? Como se manter atualizado, né? Que materiais a gente vai atender? Qual é o mercado? Então essa é a nossa maior procura. Lá na base, como nós temos hoje terceirizado com vários fornecedores, está bem identificado, né? E a gente, claro, cobra deles também para que eles se atualizem, né? Então, essa é a linha nossa de trabalho do dia a dia. Perfeito, são vários pontos aqui. Sobre os representantes, eu gostei que tu falou. E a minha humilde opinião é que a indústria metal-mecânica e a parte de projetos engenheirados, ela evoluiu mais nos processos de vendas interno que a própria cadeia têxtil. A têxtil, tu olha, são muito bons com representantes. Tem um maior volume de representantes está dentro do têxtil. Mas a gente, por trabalhar nos dois mundos, mas quando a gente entra em empresas que trabalham com produtos engenheirados, vendas complexas e tudo mais, é incrível como evoluíram na parte de vendas internas. Mas justamente por isso. E eu concordo totalmente contigo. Tu comentou sobre o tempo que a pessoa tem quando ele vai no cliente e ele tem 5 produtos na carteira que ele vende. E a gente fala assim, ó, quando a gente atua nesses projetos, fala, ó, a primeira percepção que a gente tem é a posição do teu produto na carteira do representante, justamente porque não é sobre a boa vontade dele de apresentar ou não. É sobre o tempo de percepção do cliente em cima, porque o cliente vai consumir a informação durante 40 minutos, 1 hora no máximo. Passou disso a percepção, ele já começa a ficar distraído com muita coisa, e o seu produto está na 3ª, ou 4ª, ou 5ª posição ali na carteira dele, o teu produto já começa a entrar por aqui e sair por aqui. Vira uma commodity, né? Olhando nessa linha, nós temos a distribuidora de aço, que é um negócio totalmente diferente. Então, é muita briga, você ter o produto em casa, a quantidade certa, aí é uma outra percepção, né? Que a gente começou há 11 anos, né? E aí como se fazer ser percebido por um cliente que compra uma commodity, né? Aí é bem diferente. A packaging você fornece tecnologia, tu vai lá e customiza o que o cliente quer. Já a distribuição de aço, né? Que a gente está olhando
que vai ser a maior escalada nossa nos próximos anos, em volume e faturamento, você tem que ser muito rápido para dar resposta para o cliente, né? Porque o teu produto, nós temos aqui em redor, em Joinville, é um grande player, né? Distribuidora de aço, Blumenau, Jaraguá, tem no mínimo 10 empresas vendendo o mesmo produto, né? Então, no varejo, a percepção do cliente é você ter a resposta rápida, você ter o produto em casa e entregar amanhã, né? Então, hoje, o que acontece? Nós somos o estoque do cliente. E a Halmac, por exemplo, pegar a nossa unidade matriz de Guaramirim. Tudo que você compra de nós hoje, eu entrego em 24 horas. No máximo. Às vezes até menos. Por quê? Hoje a unidade lá roda 24 horas. Tudo que eu vendo até 4 da tarde, o nosso ponto de corte é 4 da tarde, porque se eu vender mais além das 4 horas da tarde, 16 horas, eu não consigo fazer todo o processo de separação, faturamento, conferência, carregamento, né? Então, tudo que eu vendo até as 4 da tarde de hoje, eu entrego amanhã para você, né? Por quê? Das 4 da tarde à meia-noite eu separo os pedidos. Da meia-noite às 6 eu carrego os caminhões, que é a frota própria, um outro diferencial. A gente não trabalha com terceirizado, tem boas empresas no mercado, mas a gente preferiu ter o caminhão identificado, o motorista sendo CLT, sendo funcionário Halmac, porque ele vai chegar de uma forma diferente no cliente, ele tá levando a bandeira Halmac, ele não está só fazendo uma entrega. Perfeito. A transportadora faz um trabalho excelente, mas ele está levando a bandeira da transportadora, não daquele produto que está dentro do caminhão, né? E uma transportadora tem, sei lá, 20, 30 produtos diferentes dentro do caminhão, né? E a gente quer um atendimento personalizado, né? Que o motorista é sempre o mesmo, ele já sabe quem é, o nome até da pessoa da portaria, já sabe o nome de quem recebe o produto lá no recebimento. Então, tu cria uma conexão com o cliente. Sendo uma commodity, tu tem que criar outras conexões, né? E a gente percebeu que é orçamento rápido, a entrega no outro dia, o relacionamento com o motorista, com essa equipe operacional, o relacionamento do nosso vendedor que é interno com a equipe de compras do cliente, né? E, claro, produto de qualidade, né? O que você prometeu, você entrega, né? Tem problema sim, amassou uma chapa, a hora da separação o pessoal trocou o item, né? E quando isso ocorrer, ser rápido na solução, porque tu está impactando diretamente na produção dele, que ele precisava daquele item naquele dia. Então, às vezes a gente aciona um caminhão que está na matriz, carrega o produto do cliente e vai no mesmo dia entregar, porque foi uma falha nossa, né? Como também acontece, às vezes, o cliente se enganar numa especificação, né? A gente procura resolver com a mesma tratativa, né? Então, a commodity, né, que no caso é o aço, é uma dinâmica totalmente diferente. Então, a gente já não tem vendedor externo, nós temos sim consultores que vão visitar o cliente e falar um pouco tecnicamente do produto, mas toda a área comercial é feita internamente no televendas. Nós temos mais de 20 vendedores o dia inteiro no televendas atendendo essas demandas, que não são poucas, né, para você poder entender o que o cliente quer, fazer orçamento, passar para o cliente, fazer o follow-up, né? Nós fizemos milhares de cotações por mês, né? Então a gente tem o CRM lá dentro do nosso funil de vendas, que a gente fica analisando isso o tempo todo, né? Então essa proximidade com o cliente, a velocidade, olhando do bens de capital, claro que você tem que ter, mas a commodity é muito mais rápido, né? Sim. Porque um orçamento, às vezes eu levo 15 dias, um mês para entregar aqui na packaging, porque é um produto engenheirado. Sim. Já o aço eu tenho que entregar hoje, de preferência, o orçamento, né? Então isso é legal porque o aço nos deu uma dinâmica também no packaging, sim, né? Ser um pouco mais acelerado, vamos dizer assim, sim, né? Então são dois negócios diferentes, mas que acabam se complementando na estratégia de alguma forma. Qual que é a tua percepção dos dois? Porque eu, fazendo analogia conosco, nós temos a GoFi, que é um software que melhora a eficiência de processos administrativos e operacionais dentro da empresa, que ele é um produto. Tu entra no processo de venda e tu compra. Precisa daquilo ali, tu compra o usuário, né? E às vezes o setup. E a gente tem a outra parte que é de serviço, que é outra empresa, que é a parte de serviço. Que daí a gente faz o estudo do cliente, identifica as dores, namora, lá 6 meses também às vezes de negociação. Hoje, antes era mais produto de prateleira, mas a gente tirou isso. E
E quando a gente começou, a GoFi começou a crescer, não sei qual que foi a tua sensação, mas é que como é gostoso vender todo dia, né? Sim. Daí nós começamos a olhar, meu Deus, que gostoso que é gerenciar a GoFi, porque toda hora tá entrando usuário, sim. toda hora tá entrando pedido. Pingando, né? Toda hora. Toda hora. E aí, em contrapartida, na parte de serviços, são projetos mais demorados é isso aí. e tudo mais. E aí eu falo assim, ó, como eu admiro, e a minha admiração só cresceu por empresas que vendem produtos engenheirados. Porque para te manter uma energia numa empresa que vende produto engenheirado, a energia do time de vendas é bem trabalhoso. Se manter no radar do cliente, né? Porque são produtos de vida longa, né? Exatamente. Um equipamento nosso é pelo menos 10 anos que vai estar dentro do cliente. Então, ou seja, tu tem que estar atendendo, olhando o teu cliente 10 anos. Que na hora que ele tomar a decisão para compra novamente ou renovar o parque fabril, ele tem que lembrar de ti. Sim. Não que eu tive problema aqui, eu não resolvi. Não, nos 10 anos a Halmac me atendeu bem, né? Sim. E é que a gente falou, como é gostoso vender todo dia. Sim. A distribuidora, nós temos inclusive as nossas celebrações, eu gosto muito de celebrar, como eu sou piloto de automobilismo, acho que vamos falar um pouquinho depois, mais lá na frente do CRAI Júnior mesmo, eu trouxe a celebração da vitória, do pódio para dentro das empresas, né? Então, por exemplo, lá na Máquinas, cada vez que entra um projeto que o cliente assinou o pedido, mandou ordem de compra e pagou o sinal, aí é o negócio fechado para nós. Enquanto Perfeito. isso, é toda uma intenção de negócio. Entrou o sinal de pagamento, que lá funciona dessa forma, como uma antecipação também, a gente tem um alarme que nós tocamos no administrativo, que é no outro lado da rua, o comercial, administrativo, e toca dentro da fábrica. Daí a galera toda sabe que saiu a venda e o pessoal vibra e tal, né? É uma forma de envolver o time, né? Sim. Lá na distribuidora nós temos um sino. Como a meta é diária, então todo dia quando o vendedor bate a meta, ele vai lá e toca o sino. O comercial está no segundo piso e aí toda a parte de CD, depósito, sabe, também é legal essa celebração. E para reconhecer esses dois times, a Máquinas, quando fecha um projeto, às vezes 6 meses, 2 anos, a gente traz o vendedor ou a equipe que auxiliou ele para tocar esse alarme, a gente filma, põe no nossas mídias para reconhecer. E lá na distribuidora, como ele bate o sino todo dia, a gente faz um reconhecimento maior pelo vendedor quando ele bate a meta do mês. Entendi. Então ele vai lá, ele celebra, yes e tal, e vai para nossas mídias também. Então é uma forma também de você engajar o time, né, falando de pessoas, gestão, e provocar os demais. Você, quando tu vai tocar o sino, quando tu vai tocar o alarme, né? Então é uma competição sadia, eu acho que é muito importante. Isso eu trouxe do automobilismo, essa celebração, essa competição sadia, sabe? Legal. Isso eu acho que é muito importante. E muitas empresas a gente percebe que não celebra, né? Você precisa olhar para não virar só uma meta, né? Sim. Nós temos uma meta de faturamento no ano, divide por 12 meses é tanto, por 22 dias úteis é tanto, e tu vira aquela máquina de fazer meta, né? Sim. E às vezes você está perdendo o teu time ou não está conseguindo atrair porque tu é só um número, né? E a gente olha muito para a equipe, né? Como reconhecer, como celebrar o tempo todo para manter essa chama, como tu falou, como manter isso, né? Viva por tanto tempo. E são pequenas práticas que nós temos no dia a dia que ajudam a manter essa motivação, né? Mas não foi do dia para a noite também, né? Porque até a gente sempre fala nas turmas, não quer dizer que vocês fazem isso, que todas as empresas fazem, né? E a gente sempre fala, dá o primeiro passo para começar. Comemora, faz alguma coisa mais simples. A gente sempre fala assim, não queira já sair batendo bumbo. Começa implantando rituais devagar. É isso aí. A gente percebeu no início, a gente fazia isso, não, vamos implantar já ritual lá na empresa, vamos, não sei o quê. É um voo de galinha. Sim. E daí todos se... isso aí. Então, foi uma percepção. Essa questão que tu comentou de verticalizar não trouxe problemas de gestão, mais dificuldade? Nós saímos da verticalização e fomos para a horizontal, né? Nós horizontal. A empresa por foi isso a vida terceirizou inteira. A vida toda somos verticalizados, né? Perfeito. Então, há 11 anos que é a vida que nasceu, a Halmac Distribuidora de Aço, que começou a verticalização. Agora eu entendi, até deixei anotado aqui, verticalização e horizontal, que eu não tinha entendido, mas sim. Sim. Nós nascemos vertical, né? E fomos vertical até 2014.
Entendi. Né? 100%. Aí a gente começou já ali em 12, 13, terceirizar algumas coisas com o time, como eu falei. Sim. E aí 2014 foi o ponto de corte, não tinha mais nada Sim. interno já, tudo verticalizado. Mas e quando vocês começam, porque eu olhei, eu acompanho vocês, já até acompanho nas redes sociais, vamos entrar na corrida, que eu achei super interessante, mas quando vocês falaram assim, não, tenho que começar mais a olhar para as pessoas, porque imagino que não foi realmente do dia para a noite, foi um processo de vocês, quem sabe, aumentar o turnover, aumentar a perca de pessoas lá dentro. Sim. Como que foi esse processo? Não, a gente tem que começar a olhar mais na verdade, pós-pandemia, na verdade, a Halmac, ela é uma empresa familiar, né? Então, os meus pais sempre tiveram esse olhar para o colaborador, né? Entendi. Isso já vem de berço, a questão simples, né? Mas talvez nem todos fazem, ou talvez a gente pode sempre estar melhorando, né? Eu chego na empresa, dou meu giro de manhã, chego na empresa normalmente antes das 7 da manhã, acordo às 5 horas todo dia, meu ritual, né? Tenho um ritual até chegar na empresa, deixo minha filha no colégio e tal. Então eu chego de manhã, a primeira coisa que eu faço é dar um giro na empresa, seja lá na fábrica de máquinas, seja aqui na distribuidora de aço, né? Então, em primeiro lugar, eu não vou cumprimentar a diretora, eu não vou cumprimentar a gerente, eu vou para a fábrica, eu vou para o piso de CD, né? Quero saber como está o motorista, como está o caminhão, como está a recepção, como está a linha de produção, né? E eu sou daquele que vou olhar no canto das paredes, inclusive, para ver se está organizado, como que está, se precisa limpar, o que tem que ser feito, né? Para quando eu chego lá no gestor, eu já vi o que está acontecendo. Eu já falei com o operador de máquina, né, com o montador, com o motorista. Então, eu já peguei o termômetro da empresa. Isso é todo dia, né? E essa proximidade passa algo que eu vejo assim positivo para o time. Poxa, veio aqui o presidente, o CEO veio me cumprimentar, veio falar. Claro que ele não consegue falar 100% com todo mundo todo dia, mas durante a semana eu falo com todo mundo. Sim. Em algum momento, muitos se repetem todo dia, mas durante a semana eu consigo falar com todo mundo, né? Até porque são 210 pessoas, muitas viajam também, são técnicos, área comercial, e a gente se encontra todo dia, seja de corredor, seja passando no setor, né? Então, isso já vem de muito tempo na empresa, esse olhar para a pessoa, né? E até hoje, coisa que meus pais sempre tiveram, de saber até as pessoas mais antigas se tem um filho que está doente, se ele terminou um curso, né? Então, a gente sempre teve esse cuidado, porque você está realmente valorizando e cuidando do teu time. Porque no final do dia, é eles que fazem a coisa acontecer, né? Você está criando e dando recursos para esse time saber jogar. Seja na montagem mecânica, montagem elétrica, num teste, numa entrega de matéria-prima com um caminhão pessoal da distribuidora, seja no carregar um caminhão. Então, eu entendo que, para nós, como Halmac, isso não é uma novidade. Mas todo ano a gente vem procurando aprimorar isso, né? Por exemplo, esse ano nós começamos um trabalho muito importante de capelania na empresa, né? Então, a capelania, né, quando eu escutei a primeira vez, né, nós temos o Ricardo, que é aqui de Joinville, inclusive, você sabe que é um capelão e tal. Poxa, na minha mente foi assim, o capelão é o cara que cuida da capela, da igreja, né? Mas como tu vai trazer religião para dentro da empresa? É uma coisa muito delicada, né? Porque você falar assim, futebol é delicado a gente discutir, né? Sim. Você tem o teu, tem o meu, sim, e os dois são bons, sim, né? Os dois a gente quer que ganha, né? Sim. Religião, Deus, eu acho que quase todo mundo, né, é crente, é temente a Deus, mas tem a sua religião, a forma de se comunicar com Ele, né? Então, são itens, né, que são difíceis você discutir. Política também é outra conversa muito difícil, né? Tem a esquerda, tem a direita, quem está certo, quem está errado, né? São 3 itens difíceis. Mas a gente percebeu que precisava trazer um pouco mais o olhar para o ser humano. O que eu falei um pouco antes aqui, você com o tempo, a empresa vai crescendo normalmente, quando o dono está na operação, fazendo o negócio evoluir, tu tem contato com todo mundo. E quando você vai crescendo, o dono vai saindo um pouco do day by day, porque você vai para uma reunião, tu vai para a gestão, vai ter o gerente, vai ter o diretor, né? Então a gente percebeu que com o crescimento a gente também estava perdendo um pouquinho esse contato. E aí a gente trouxe um trabalho de capelania esse ano, que é trazer espiritualidade, não religião.
né? Porque todo mundo tem uma espiritualidade olhando para o ser humano, né? E aí a gente começou a ver uma mudança bem interessante no olhar das pessoas, na empresa como um todo, né? Então nós temos um capelão que ele vem uma vez por semana na empresa, fica meio período. Aqui em Joinville eu sei que ele atende a prefeitura de Joinville, ele faz parte do corpo de bombeiros, né? Porque são áreas, falar de um corpo de bombeiro, de uma polícia militar, que tem muito conflito, né? Para atender toda a comunidade, sociedade, isso é difícil, né? E a capelania nasceu, basicamente, ela nasceu dentro da guerra, né? De momentos de conflitos extremos, né? E como manter esse pessoal motivado, esse pessoal batalhando pelaquele país, pelaquela crença, né? Isso fez parte da visão que nós temos para o colaborador. E aí nós queríamos mostrar para o colaborador que ele não é só mais um, ele é realmente parte do time e nós nos preocupamos com ele. Então hoje nós temos, por exemplo, as pessoas podem marcar um horário para falar com o capelão. É como se fosse um psicólogo religioso, né? E todo mundo, nós temos alguma dor. Eu estou com uma dificuldade com meu filho, eu estou com uma dificuldade com a minha esposa, estou com uma dificuldade com o meu marido, daquele assunto que ele falou, que ela falou, ou o meu chefe falou isso, eu não entendi. Cara, isso me magoou a forma que ele colocou na frente de mais 2 meus amigos de trabalho e eu vou embora. E às vezes é a forma que foi colocado, e um baita profissional, né? Então, a capelania trouxe, praticamente um psicólogo, uma ouvidoria religiosa, que aí fica mais neutro. Espiritual, não religiosa. E a pessoa começa a falar da vida dela e tal, do dia a dia dela, e vai soltando e vai criando um ambiente muito harmônico, né? Então, esse olhar para as pessoas chegou a esse ponto de trazer a espiritualidade, trazer mais Deus para dentro da empresa, né? Respeitando a religião, a forma de cada um se colocar, né? E está fazendo uma diferença bastante grande. Dentro do que nós sempre acreditamos em Deus, né? Acreditamos que nós estamos aqui porque alguém permitiu nós estar aqui e nós temos também data de validade. Perfeito. Isso é bom e muito importante a gente lembrar. Que bom que a gente não tem isso todo dia na nossa frente, que nós somos finitos. Porque senão talvez a gente desistiria de fazer muitas coisas ou não faria com tanto empenho, porque daqui a com 60, 70, 80 anos eu vou embora, né? Então por que eu vou me dedicar a estudar tanto, fazer tanto disso, né? Cumprir esse horário, buscar essa meta, né? Mas é isso que nos faz pular da cama todo dia, né? Realizar aquele objetivo que tu buscou, seja uma viagem, seja trocar de carro, seja comprar o primeiro carro, seja fazer uma faculdade, né? Dar conforto para a tua família, trocar o sofá da tua casa, perfeito. Né? Isso ele acontece através do trabalho, né? E a gente traz para a empresa todo dia mostrar para as pessoas que a gente tem que curtir mais a jornada do que o teu próprio objetivo. Tu pode ver, quando tu troca de carro, que você fez uma viagem, tu comprou uma bicicleta para o teu filho, essa satisfação ela é muito curta, ela dura uma semana, um mês talvez, né? E você já criou um novo objetivo. Isso quer dizer o quê? São prazeres imediatos. Você atingiu aquele teu objetivo, daqui a uma semana, 15 dias, tu já não lembra mais. Porque tu já está olhando um outro objetivo, uma outra meta. Então tu está sempre com aquela ânsia de querer fazer mais e ter um outro objetivo. Que é legal, só que tu tem que cuidar para ela não te levar numa ansiedade muito grande. Né? Então, por isso que eu falo que a gente tem que aprender, né? E eu estou com 54 anos e estou procurando aprender isso agora, depois de uma certa vivência, olhando um pouco mais para Deus, para a religião, olhando um pouco mais para as pessoas, para a sociedade, que a jornada que é o gostoso. Por quê? Tu pode perceber, quando tu vai falar com teus amigos, vai tomar um vinho sexta-feira, mais 2, 3 casais, ou a família e tal, daí tu vai falar do quê? Normalmente tu traz um assunto de alguma coisa que aconteceu no passado, 2022, 23, cara, eu tive lá na Itália, em Milão, 23, que legal aquela pizza, eu nunca comi uma pizza como aquela, né? Aquele lugar era tão lindo lá em Módena, que cara, me marcou, mas o dia que tu estava lá, tu não sentiu isso, tu só sente esse valor depois que passou, né? Então, e a gente não precisa ficar esperando perder alguma coisa ou passar alguma coisa para você curtir. Então, por isso que eu volto a falar, então você tem que curtir a jornada para chegar no objetivo. E quando tu começa a entender isso e curtir a jornada, você começa a se tornar mais feliz, mais pleno, porque as pessoas elas querem ser felizes o tempo todo. Não, eu vou sair dessa empresa porque eu não sou feliz, eu vou me separar porque eu não estou feliz, né?
E só que você está buscando uma coisa que é quase uma utopia, ser feliz o tempo todo. Só que indiretamente você está fazendo isso porque tu está crescendo profissionalmente, espiritualmente, financeiramente. Você está sendo feliz, só que tu não está conseguindo curtir isso, porque tu está olhando lá para o próximo desafio, para a próxima meta, que ele tem que ser traçado, mas ele não pode ser mais importante daquilo que tu está fazendo hoje. Que esse presente que tu está fazendo hoje automaticamente vai atingir o objetivo lá na frente. Então, se tu não fizer bem esse presente e com as pessoas que estão ao teu redor, tu não vai atingir o teu objetivo. Aí tu vai, ao contrário, tu vai se frustrar porque tu não vai atingir aquele objetivo no tempo que você programou, mas tu não curtiu esse momento. Então isso através da espiritualidade, da capelania, que o Ricardo está fazendo um trabalho fantástico lá, a nossa equipe de gente e gestão, a gente renovou o nosso time recentemente, inclusive nós tínhamos uma equipe fantástica também que passou por lá 3 anos e fez um trabalho de organizar o PDI, DHO, toda a parte legal, só que faltava um pouquinho mais da parte humana. E a gente renovou toda a nossa equipe de gente de gestão, eram 5 pessoas, acabou saindo e trocando 4, e trouxemos inclusive uma gerente nova, olhando mais para o lado humano, para poder as pessoas sentirem que eu faço parte. Né? Porque quando tem uma festa na empresa, seja uma festa de aniversário, comemoração do 1º de maio, você tem que ver gente de gestão envolvida no dia a dia. Sim. E tu não pode olhar para a tua equipe de gente de gestão e eles estão lá no canto na parede, olhando para ver se a mesa está organizada, se o chopp está ali, se a música está tocando bem. Isso é importante, faz parte. Mas eles têm que estar se envolvendo, inclusive os líderes, porque a empresa é liderança, quem vai disseminar a cultura e dar continuidade, né? Como uma VEG, por exemplo, estou usando bastante exemplo, porque é um orgulho para nós de Jaraguá, o WEG não estão mais lá, que são os fundadores, mas por que cultura perpetua? Porque isso vem das lideranças, vem de gente de gestão, eles têm que estar participando ativamente e as pessoas que estão lá têm que sentir que está a gente de gestão e os líderes estão juntos, nós estamos juntos de fato aqui, ó, brincando, rindo, se divertindo, né? E é isso que a gente busca cada dia mais dentro da empresa, né? Que vem de berço, sabe? Eu vivi isso com meus pais e é a bandeira que eu mais levo a olhar para as pessoas. E eu deixo claro isso, né? Que a gente está aqui para ajudar as pessoas a evoluir, ajudar as pessoas a crescer financeiramente, espiritualmente e profissionalmente, né? E a gente conseguindo fazer isso, que é um malabarismo o dia inteiro. Sim. Um vai estar mais forte, outro vai estar mais fraco, amanhã equilibra, é o tempo todo. O resultado vai ser automaticamente o teu crescimento, aumento de faturamento e lucratividade. E mais pessoas querendo trabalhar contigo. Mas isso é o desafio de todo dia, né? Então, a hora que as empresas começam a perceber isso, a pessoa por si só, que a jornada é que é a grande diferença, né? E eu estou procurando cada vez mais viver essa jornada, né? Você começa a ser mais feliz, ser mais pleno e ajuda inclusive até a controlar a tua ansiedade, que é o SPA, que chama, né? A Síndrome do Pensamento Acelerado, né? Augusto Cury fala muito disso, né? E hoje ninguém tem mais tempo para nada por causa disso aqui. Né? Isso aqui que é uma solução é um problema. Todo mundo sabe, eu estou repetindo coisas que todo mundo sabe, só que a gente não toma uma decisão de fazer algo diferente. Né? Quer ver uma questão bem interessante sobre a gente não aproveitar a tecnologia ao nosso favor? A inteligência artificial, eu imagino que tu utilize. Sim. Né? E a gente utiliza no dia a dia. Ela nos tornou infinitamente mais produtivo. Uhum. Eu acho que para nós aqui dentro foi um divisor de águas. Só que agora, tu pega no teu dia a dia, tu usa a inteligência artificial, tu está produzindo mais ou você está tendo mais tempo para ti? Porque no fim a gente utilizou a tecnologia só para produzir mais, não para ter mais tempo para nós. Uhum. Então no fim a gente só se tornou mais produtivo. Uhum. E a gente ainda não olha pra gente. Sim. Né? E eu vejo essa questão, eu acho incrível essa energia que vocês têm. Teve um dos diretores que veio em uma das imersões. O Adevilson, que veio aqui, diretor e ele industrial. comentou exatamente isso que tu tá falando, ele já tinha falado. Uhum. E eu falei, realmente é de vocês isso mesmo. E eu acredito que essa questão da busca da compreensão, do autoconhecimento, que eu acho que é um passo importantíssimo, inclusive para uma boa governança na empresa. Uhum. Eu não consigo ver uma boa governança sem autoconhecimento. E eu vejo isso por mim.
Que eu tenho muitos medos, muitas dores. Imagina, nunca vi meu pai na vida. Mãe faxineira. Saí de casa com 15 anos. Com certeza existe muita dor aqui. Então eu comecei a olhar muito mais intensamente para isso, para entender, tá, peraí, o que está acontecendo aqui dentro? Isso me ajudou muito. Mas tu não vê que isso vem só depois de uma certa maturidade ou idade? Parece que no início de qualquer pessoa empreendendo, tendo a empresa, mesmo... Parece que a gente tem que passar por essa fase, entre aspas, caótica. Tu tá aqui decolando e tu tá subindo, né? Sim. Alguns sobem na vertical, né? E às vezes cai e volta. Alguns têm uma subida um pouco mais suave, né? Sim. Mas o importante, eu diria assim, a hora que tu chegou num patamar, né? Que tu percebeu que a tua empresa estabilizou no sentido dela, ela realmente ela tá existindo, ela vai ter continuidade. Você tem que, na verdade, é o caminho, mas já tem que olhar um pouco mais para as pessoas, a forma que tu está gerindo isso, porque senão a tua curva começa a ser descendente, porque você começa a olhar só em números, né? Inclusive vem agora aí, né, NR1, né, parte da saúde mental, que bom que não virou só uma campanha do mês amarelo e tal, e tá virando na prática as empresas terem necessidade de fazer isso, né? A gente tem a capelania antes realmente de entrar em vigor até a NR1, porque a gente acredita realmente que tem que olhar para as pessoas, sabe? E dar oportunidade, né? Nós, olhando dentro da Halmac, nós temos, assim, exemplos nesses 44 anos, por exemplo, quando nós abrimos a unidade nos Estados Unidos, a pessoa que foi para lá era uma pessoa que começou na empresa como estagiário no piso de fábrica, distribuindo desenho. O primeiro emprego dela. Ele chegou a ser vice-presidente da unidade dos Estados Unidos. Ficou 18 anos com a gente. Wow. 16 anos. O diretor de negócios da unidade de aço começou como estagiário em compras, né? E ele saiu como diretor de negócios da unidade aço, com três unidades. Na época, Guaramirim, Curitiba e São Paulo, né? E eu lembro bem, essa pessoa, esse profissional, né, não estão mais com a gente hoje, isso tudo é um ciclo também. Sim. Eu lembro bem que ele começou, quando eu vi ele vir fazer entrevista, eu participava muito da entrevista na época, ele veio com uma bis, né? E trazendo isso para o teu crescimento, quando ele saiu trabalhar com a gente, ele tinha um Jeep Compass Zero, ele tinha um apartamento em Balneário Camboriú, estava morando muito bem em Jaraguá, ou seja, ele conquistou dentro de uma jornada, através de se dedicar, e a empresa dá oportunidade. O que eu quero mostrar com isso, dentro das empresas tem muita oportunidade, mas as pessoas têm que acreditar e também fazer a sua parte e dar o tempo ao tempo, que o jovem hoje eu percebo que ele não está mais esquentando muito cadeira, né? Então é um grande desafio para os líderes mostrar através desses exemplos. Eu tenho hoje, por exemplo, o nosso gerente de engenharia, começou como estagiário também, está há 17 anos, né? Hoje começou como estagiário, hoje é gerente de engenharia, né? O que eu quero mostrar com isso? Vale a pena as pessoas acreditarem na empresa e fazer uma carreira. Porque hoje está se mudando muito de empresa por causa de salário, que tem muita opção, né? Ou porque eu não gostei daqui, eu vou experimentar lá. E no ano tem pessoas que trocam 4, 5 vezes de emprego, né? E alguma hora eu vejo que o tempo cobra o preço disso. Exatamente. Então você não está nem conseguindo entender como funciona aquele setor, aquela empresa, para poder tomar uma decisão, né? Então esse olhar para a pessoa, para o ser humano, que nem eu falei da capelania, olhar, conversar, a liderança, dar os feedback, né? É importante. Nós temos dentro da Halmac a Academia de Líderes também, que é a formação de novos líderes. Tem pessoas fazendo Academia de Líderes que nem são líderes ainda, diretamente, mas indiretos já são influenciadores. Sim. Né? E a gente ter essa percepção e trazer a pessoa e mostrar isso. Então, esse olhar para o humano, para a pessoa, no passado sempre, eu digo assim, aconteceu, mas era muita moda falar da boca para fora. As pessoas que são importantes, as pessoas que fazem a diferença. E hoje, se você não comprovar isso de fato e a pessoa sentir isso,
que não quer dizer que tu vai conseguir fazer com 100%, mas que tu faça com 70%, com 80%, a tua empresa vai ter um diferencial muito grande perante o mercado. E mesmo em momentos de dificuldade, vai ter e já existe mesmo segmento tendo dificuldade e o mesmo segmento crescendo, o cara investindo, abrindo unidade e assim por diante. Por quê? As pessoas se sentem fazendo parte, né? E isso é um desafio constante, tu conseguir mostrar isso para elas, né? E é isso que a gente busca ali dentro o tempo todo, esse olhar e mostrar e comprovar, né? Eles comentaram até ele deu um exemplo claro, ele falou, quando eu entrei lá, eu não sei se tu sabe disso ou não, mas vou comentar, eu achei muito interessante. Ele falou, olha como a gente é conduzido pela experiência. Porque ele falou Júnior, né? O Júnior estava andando pela fábrica e tinha um papelzinho no chão. E todo mundo passava por aquele papel. Ninguém juntava. E depois ele foi lá, pegou, juntou. E eu olhei aquilo. Daí ele falou que sem ele perceber... Começou a fazer isso. Exemplo, daí. né? Exatamente. Então, realmente, o que tu está comentando é o que a gente ouviu de outras pessoas. Não é de ti? Então, o trabalho que tu tem feito, essa dedicação toda realmente está realmente causando efeitos e o pessoal está percebendo isso daí. Então, muito bom. Até para a gente encaminhar para o final, tem bastante assunto aqui, mas já estamos quase em 1h30. Tua visão de futuro. O que seria uma visão? O que vocês estão olhando para frente? Já comentou bastante sobre terceirização, sobre inteligência artificial, sobre automações, tentar tornar... o que vocês estão vendo? Pessoas, como vocês vão lidar com isso? Porque, querendo ou não, vocês terceirizam a produção, mas a empresa que fabrica molde está tendo um grave problema com mão de obra. Né? Então, qual que é a tua visão sobre isso? Eu acho que a vida ela é feita por ciclos, né? E o grande desafio é a gente perceber quando esses ciclos estão mudando e nessa mudança o que está sendo mais acentuado, né? E hoje eu vejo que, olhando para o presente, que nem eu comentei na jornada, você tem que fazer bem o presente para tu ter um futuro, né? E esse futuro ele vai ser com certo resultado ou não, se você olhar para pessoas. Então hoje o grande desafio é tu estar olhando para as pessoas, né? Porque a questão de indústria 4.0, a questão de processo, a questão de metodologia, Kaizen, 5S, FEMEA, isso está tudo dominado pela indústria. Está pronto, né? Ele simplesmente foi afinado, né? E vai ser modernizado através da digitalização, da IA, né? Mas para operacionalizar isso tudo, sempre o ser humano vai ser fundamental, né? Então, quanto mais você olhar para a pessoa, mas ela completa, né? Sentir como ela está se sentindo, né? Me sentindo bem mentalmente, fisicamente, né? Você vai ter um resultado cada vez melhor para a tua empresa. Então, eu não vejo um outro caminho do que seja olhar realmente para o ser humano. Ser humano, corpo, mente e espiritualidade, né? Porque às vezes você está se cuidando muito bem. Tu vai na academia, tu tá todo bombadinho, bonitinho, né? Você faz meditação, você faz yoga, você faz a caminhada na subida da montanha para te melhorar a tua mente, tu joga teu futebol, tu nada, mas ainda tem um buraco. Cara, não sei por que eu estou fazendo isso, para quem eu estou fazendo isso. E aí chega um momento que eu me encontrei nessa encruzilhada muito forte ano passado, né? Estava faltando alguma coisa para mim como pessoa, e eu vi que estava faltando Deus no meu caminho, mais fortemente. Sempre fui muito crente a Deus, muita fé, mas faltava ter mais intimidade, né? E mesmo que você reza todo dia antes de dormir, ou reza ao acordar por agradecer mais uma noite você está vivo, falta um pouco mais, né? E a hora que você, para mim foi assim, e a hora que você começa a perceber um pouco mais a presença de Deus, ler uma Bíblia, ir mais na missa, falar mais sobre, escutar, tem tantos vídeos no YouTube de um Frei Gilson, do Instituto Hesed, né, que fala de Deus de uma forma
mais moderna, diferente, não aquela coisa assim tradicionalzinha de na igreja, né, que eu respeito, acho fundamental também, mas para chegar no jovem tem que ser diferente, né? É uma forma diferente de você apresentar Deus. Você precisa isso também mostrar para as pessoas para te complementar, que eu vejo claramente que são corpo, mente e espiritualidade. Quanto mais você conseguir esse equilíbrio dentro das pessoas que fazem parte da tua empresa e você ajudar eles a enxergar isso, mais sucesso vai ter, né? Então, é buscar esses 3 pilares, né? Corpo, mente, espiritualidade do teu time o tempo todo, né? E atrair pessoas que entendam isso. Você vai ter muito sucesso. Muito bom. E eu ia fazer a pergunta final, mas eu queria que a gente comentou que ia falar disso, desse só um spoiler, uma fala por cima da questão do automobilismo, que eu achei super interessante. Eu sou piloto há 25 anos, né? E, na verdade, esse ano é o primeiro ano que eu dei uma paradinha, depois de 25 anos, né? Eu corri de 2000 até o ano passado e eu tive a oportunidade aí de pilotar carros que eu nem imaginava, né? Eu comecei aqui em Santa Catarina nas pistas de terra, São Bento, Chapecó, Joaçaba, um golzinho mesmo. Aqui em Joinville teve uma pista no passado também, que era do pessoal que vendia uma marca de cerveja, acho que Malte, uma cervejaria que tinha aí. Antártica? Ali era o Salomão, acho, né? Enfim, e aí tive a oportunidade de correr na Europa, correr nos Estados Unidos, né? Fui campeão na Porsche Cup do Brasil, fui campeão americano de Endurance, né? Mas essa é a parte falando da pista, da experiência, da oportunidade. Mas o automobilismo, ele aconteceu bem junto comigo quando eu assumi a empresa em 99. Eu comecei a correr também aqui em Santa Catarina, depois fui para o asfalto e várias categorias. Ele me deu uma disciplina muito grande, como o esporte sempre dá. Independente se é natação, se é atletismo, se é bicicleta, o esporte ele é fundamental, complementando ainda, eu botaria junto nesses 3 que eu falei, corpo, mente, espiritualidade e um esporte, né? Porque ele vai te dar disciplina, né? De fazer sempre a coisa na batidinha do bumbo, como tu falou, batida do bumbo, é ritmo, rotina e ritual. Ritmo, rotina e ritual. Então, se tu não tiver uma constância, tu vira um voo de galinha. E você tem que ter uma constância, mesmo que tu faça um pouquinho cada dia, né? Como o Paulo Vieira fala, né? Melhore 1% ao dia. Cara, é impossível tu melhorar 1% ao dia, cumprimentar uma pessoa melhor, ser mais organizado na tua mesa 1%. Isso vai ser 30 dias no mês. No ano vão ser 365%. Né? Então não queira mudar a tua vida de uma hora para outra. E o esporte traz isso. O automobilismo me trouxe isso, essa dinâmica de ser organizado, trabalhar bem em equipe, falar com a imprensa, falar com o público, né? Porque na empresa você está falando com a tua equipe, como fala com a tua equipe no automobilismo. Tu está tomando decisões estratégicas e rápido o tempo todo. Eu vou investir, eu vou ampliar, eu vou lançar um produto novo, eu vou participar de uma feira. No automobilismo eu vou atacar, eu estou em segundo lugar, eu vou vencer, eu vou ficar aqui em segundo pensando no campeonato para pontuar. Mas o terceiro está me empurrando aqui, se eu não for para frente o cara vai me passar. Então decisões rápidas, decisões estratégicas, o automobilismo me trouxe isso. Né, a organização, o meu carro sempre teve impecável, os adesivos colados retinho, se dava uma ralada numa corrida, eu já mandava a palataria em pintura para a outra corrida estar bonitinho, que vai aparecer na imprensa, na mídia, né? E principalmente essa questão do dinamismo, de correr atrás, de celebrar e sempre querer mais numa ambição sadia. Né? Então o automobilismo me complementou muito, uma realização pessoal como piloto, né? Andei com carros que eu nem imaginava na vida, McLaren, Ferrari, Porsche, coisas assim que quando tu é jovem, tu anda de bicicleta, né? O meu carro foi um Chevetinho, nunca imaginava chegar perto de um carro desse, quanto mais pilotar. Sim. Mas a dinâmica que ela trouxe foi fantástico e eu procuro trazer esse dinamismo para o dia a dia da competição sadia para o meu time o tempo todo. Se tu for visitar a empresa lá, tu vai ver, tem vários banners grandes, imagens de piloto. Hoje, atualmente, a gente patrocina 12 pilotos diferentes. A gente chama a equipe Halmac nas pistas, tem na Porsche, tem na Truck, tem no Mundial de Motos Elétrica com o Eric Granado, que é um evento dentro da MotoGP, né? Tem no Turismo Nacional, Copa HB20, então enfim, várias categorias a gente patrocina e o automobilismo traz também muita conexão, porque ali nos carros são empresas
que estão apoiando, muitas vezes são empresários que estão correndo, são gentleman drivers, como foi o meu caso, que eu não fui um profissional, eu era um gentleman driver, ou o empresário está acompanhando aquele piloto, então tem conexão no box, pode gerar negócio. Eu vendi máquina devido ao automobilismo, né, por relacionamento, né? Então tu saber aproveitar essa dinâmica que o esporte dá também, né? Porque tu mostrando que tu apoia um esportista, independente do nível que seja, isso é muito bom para a empresa e engaja a equipe interna também. Poxa, a Romac está além da máquina, além do mercado, ela está apoiando o esporte, né? Então eu trouxe sempre muito automobilismo nessa pegada. Concordo, só que a gente tem isso aqui em outro esporte, que é o luto, né? Aham, Então, legal. faz uns 13, 14 anos já, MMA. MMA? Poxa. Ainda nem tava, nem é, não. Aqui a gente chama Bujutsu, né? Aham. Que é uma luta livre. E na época nem era tão Difundida. hypado ainda. Aham. Mas realmente concordo, o esporte para mim foi o que me sustentou na época da falência. É, isso aí. Foi literalmente minha válvula de escape. Sim, é isso aí. Então, e se tu pudesse, a gente tem a pergunta final, eu acho que se tu pudesse voltar aí lá em 1999, quando tu assumiu, né, a empresa, com a experiência que tu tem hoje, pudesse dar de frente com aquele jovem que estava assumindo a empresa, qual seria o conselho que tu daria? Eu acho que primeiramente você tem que acreditar em si mesmo, né? Acreditar que é possível, né? Uhum. E quem está iniciando, eu sempre procurei ter algumas referências como empresário, como pessoa. Você tem que buscar a referência daquela empresa, daquele empresário que te chama a atenção pela forma que ele se porta, pela forma que ele administra a empresa, né? Nós temos N casos no Brasil, né? E nem sempre o empresário que é bom na parte visual da empresa é o melhor como referência na forma de administrar o negócio, né? Mas cada empresário tem um percentual muito significativo pelo sucesso que ele está tendo. E não quer dizer da forma que ele administra ou da forma que ele faz o design, a apresentação da empresa, tá certo ou está errado, né? Está dando resultado. O importante é você captar de cada empresa, de cada empresário, um modelo que vai formar a tua personalidade. E aí você vai ter uma linha já um pouco mais definida do que você ter que descobrir tudo sozinho. Então eu sempre fui olhando o empresariado de destaque em geral, hoje com as mídias aí está muito fácil, né? Que sejam referências para você. Seja na forma que você se veste, na forma que você fala, na forma que tu apresenta a tua empresa, né, na forma que tu se relaciona com o mercado. Então acho que tem que ter modelos que vão te inspirar, como uma vitrine, como um espelho, né? Então eu buscaria essa referência para o teu crescimento. Muito bom. Complementariedade, para mim, eu já estou na fase de olhar muito para a parte financeira, que naturalmente, como alguém que tem vertente de vendas e produto, o financeiro é o meu tendão de Aquiles. E quando a gente formou o conselho, a primeira dica do conselho foi: não, tu tem que entender de financeiro. Uhum. Eu falei: não, conselho é maravilhoso, e se eu pudesse, eu teria feito antes. Sim, nós também iniciamos final de 23, final do segundo semestre, com um conselho consultivo, né? Nós temos 2 externos também que participam, pessoas muito experientes, e a gente sentiu a diferença, assim, na visão, né? Tu consegue dividir um pouco mais as tuas dúvidas, né? E crenças, né? E essa experiência de pessoas já normalmente de 60 anos ou mais se complementa de uma forma incrível, te dá uma segurança para te tomar o próximo passo, né? Então é fantástico, né? Governança muda assim da água para o vinho. Inclusive a equipe vê diferente, né? Quando eu chamo os diretores para fazer alguma apresentação individual junto para o conselho, eles ficam preocupados que tem que fazer uma coisa mais elaborada, tem que trazer um resultado diferente, então acaba botando uma métrica diferente na empresa também. Conselho consultivo, né, eu sugiro para todos terem, independente do tamanho da empresa. A gente sempre fala assim, não quer conselho, não dá para... Começa dando passo em comitês. É isso aí. Começa dando passo nos comitês. Sim. Abre um pouco mais o leque, né? Exatamente. Krais, queria agradecer a presença, parabéns pela empresa. Realmente a gente admira muito, agora muito mais ainda. A gente conseguia ver frações, né, pelas redes sociais. E depois que ainda um dos diretores veio aqui, ele contou mais a história, onde a gente ficou mais encantado ainda. Parabéns pela trajetória, pela empresa, pela humildade, por esse
amor que tu tem por pessoas, eu acho que para mim é uma das coisas onde eu mais tenho que aprender, porque como eu cresci muito no abaixa a cabeça e sobrevive, então eu acabei me distanciando um pouco disso, onde eu quero me reconectar, quero tocar muito mais nisso agora. Então, parabéns, realmente admirável. Muito obrigado, Eduardo, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo também, né? À frente da Apo, e também a oportunidade dos empresários virem contar um pouquinho aqui a sua trajetória, né, e inspirar outros que estão iniciando, porque às vezes a gente olha e acha que o problema é só conosco, né, mas o problema ele só muda de endereço, né, e tem várias formas de se resolver, né? Então parabéns, que está abrindo as portas para que a gente possa de alguma forma ajudar, influenciar pessoas a continuar adiante, né, e sempre com esse olhar principalmente para pessoas, que isso que vai fazer a grande diferença. Perfeito. E assim nós encerramos mais um podcast. Valeu!